Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. O príncipe haveria de passar por lá, por isso que está mencionado no Novo Testamento, né? Que inclusive, enquanto uma pessoa poderosa vem a cavalo, Jesus vem num jumentinho, né? Porque o cavalo significava vitória, força, poder, general, né? E olha aí, mas essa é a porta da época turca otomana do século XVI. Isso quer dizer, né? O quê? Que está para baixo então, original? A porta original primeira, romana, que é a porta por onde Jesus passou, está abaixo dessa aí. Tá porque soterrado. É aquele negócio, né? Na arqueologia você tem os diversos níveis, né? Então o que você vê em Jerusalém, hoje, olhando do Monte das Oliveiras, é a muralha como ela ficou na época do Suleimão Magnífico, no século XVI, quando os turcos otomanos tomaram Jerusalém, a partir de 1517. E aí você tem a realidade romana que às vezes aparece, né? Mas às vezes não, ela está soterrada. Eu tenho um amigo que ele confirma que ele viu. Ele chegou... Por que está fechada essa porta? Então, os otomanos fecharam no século XVI e se fala de que houve um sonho, toda uma preocupação. E alguma, eu não sei se a Aline até sabe mais sobre essa tradição, porque dizem, né, que os muçulmanos resolveram, porque eles ouviram falar da tradição messiânica, então a gente não acredita, mas vai que aparece. Vai que então vamos colocar um aí. cemitério aqui, porque o Messias judaico certamente não vai se tornar impuro e vai evitar de passar aí, né? Sim, e a única porta antiga que está fechada, né? Entre as 8 portas, essa é a única que está fechada. E é interessante que, segundo o judaísmo, a coisa mais impura que tu tem nesse mundo é corpos humanos. São pessoas, então... Mortos, mais mortos, né? Sim, eu digo corpos... Cadáveres. Cadáveres. Então, por isso, o Messias não poderia entrar no templo de Jerusalém, ou no local do templo, se ele tivesse passado antes por um cemitério. Entendi. Então, tem essa teoria, a gente não sabe, a gente nunca vai saber a intenção de quem construiu esse cemitério, se foi por causa disso ou não, mas tá ali convenientemente, exatamente na frente do Portão Dourado. Né? Bem na frente, né? Muito estranho isso. Bastante. Porque tem 3 cemitérios aí, um próximo do outro, né? Não, tem o cemitério do lado do Monte das Oliveiras, que aí tem uma outra inspiração, né? Acho que você mostrou essa... A ideia do cemitério do Monte das Oliveiras... Esse ainda é a mesma... É o Portão Dourado, e aqui a gente consegue ver um pouco melhor o cemitério. É porque o Monte das Oliveiras está ligado à esperança escatológica, né? A chegada desse mundo vindouro redimido. Então, a ideia é que a ressurreição, quando começar, deve começar por ali. Então, na tradição judaica, tem muita gente sepultada lá. Mais para baixo tem cemitério cristão, né? O Monte das Oliveiras, ele é literalmente o camarote do fim dos tempos, segundo o judaísmo. Porque a gente sabe, o Messias, como tu falou, o Messias vai chegar pelo Monte das Oliveiras, e quando o Messias chegar, ele vai ressuscitar os mortos. Então, o judaísmo fez 1 mais 1. Quer dizer, se ele vai chegar por aqui e ressuscitar os mortos, quer dizer, os primeiros mortos... A da ressurreição. Exatamente, os primeiros mortos a serem ressuscitados no final dos tempos são os mortos enterrados no Monte das Oliveiras, então é o camarote do fim dos tempos. O pessoal que querem ser os primeiros para ver o que vai estar acontecendo. Vê se acha essa foto desse cemitério judaico no Monte das Oliveiras. É, o Monte das Oliveiras. Exato. Ele é gigantesco, ele hoje em dia cobre quase todo o monte, toda a lateral do monte. Ele já disputadíssimo o espaço. Nos tempos de Jesus ele já existia, ele é anterior. Esse é um cemitério judaico em funcionamento há 3.000 anos. Nossa! 3.000 anos. Tem 3.000 anos, tem, por exemplo, lá enterrado, a gente encontrou o túmulo, por exemplo, da filha do faraó, que é uma das esposas do rei Salomão, tá sepultada lá. Tem profetas dos tempos bíblicos, quer dizer, tem muita gente sepultada lá. De épocas diferentes. De épocas diferentes. Tem gente que foi sepultada meses atrás, tem gente que está 3.000 anos. E o que é interessante é que o cemitério, ele continua em funcionamento. É esse? Não, a foto anterior. Esse é o muçulmano de novo. Ou na realidade... Não.
Vai rodando, a gente vai achar. Vai achar. Então, a ideia é justamente o cemitério que está em funcionamento, ele já existia nos tempos de Jesus, mas ele era bem menor. E ele foi se expandindo, e hoje em dia ele chegou mais ou menos no limite. Hoje em dia ele não tem mais onde crescer, porque em volta se criaram bairros árabes. Tá. Então o cemitério não tem como se expandir, nem o bairro vai se expandir, então tem ali um número contado de vagas que sobraram. Exatamente, aqui. Esse aqui é o cemitério. Jerusalém tá pra direita da foto. Pra direita, tá. Tu tá vendo que todos os túmulos estão na direção da direita, quer dizer, tá todo mundo naquela direção, porque todos os judeus do mundo são sepultados na direção de Jerusalém. Apontados para Jerusalém? Apontados. Então pensa que tu tá deitado com os pés na direção de Jerusalém, quando tu levantasse, é como se estivesse de frente para Jerusalém. Nossa! Então um judeu que é sepultado no Brasil vai ser sepultado em direção a Jerusalém. É? Agora, se tu tá sepultado... Tudo, né? Se tu tá sepultado em Jerusalém, que direção tu vai ser sepultado? Na direção do templo de Jerusalém. Entendi. Que era o coração, outra vez. Para que direção? A rocha. Tudo em direção a essa rocha. Exatamente. Que é a pedra do então, por começo isso, de tudo. se tu reparar, tá todo mundo na direção da direita, que é justamente essa pedrinha.